Olá, amigo! Quero falar sobre o carro Toyota Avensis que apareceu nas versões sedã, hatchback e station wagon. O sedã e a perua têm porta-malas com capacidade de 520 litros, enquanto o liftback oferece 10 litros a menos. Os interiores também são espaçosos. Os bancos dianteiros e traseiros podem acomodar adultos. A qualidade de construção é típica da marca Toyota e dos modelos deste período. Muito plástico imitando madeira e alumínio misturado com couro em variantes mais ricas. Os materiais não resistem muito bem ao teste do tempo. Os bancos dianteiros não são muito confortáveis em distâncias maiores. O Avensis é agradável e confortável de conduzir. O carro não tem aspirações desportivas, nem sequer tem os motores certos. No entanto, um chassi bem conservado guia-o com confiança ao longo da estrada, mesmo a altas velocidades e em condições meteorológicas difíceis. O design do Avensis não esconde surpresas, além da injeção direta em alguns motores. É um carro tipicamente com tração dianteira, suspenso por suportes MacPherson e um eixo traseiro multilink. Infelizmente, os japoneses percorreram um longo caminho no que diz respeito ao eixo traseiro com a quantidade de elementos, principalmente os de borracha. O sistema de direção hidráulica é eletro-hidráulico. A escolha de versões de motores não era grande, e a Toyota na Europa focou principalmente nos motores diesel, que estavam na moda na época. A oferta de motores diesel incluía motores D4D de 2 litros com potência de 116 CV e após facelift 126 CV, e a partir de 2005 2.2,2 D4D maiores com potência de 150 CV e 177 CV. Os motores a gasolina são o 1,6 VVTi básico com 110 cavalos-vapor e o motor 1,8 VVTi complementar com 129 cavalos-vapor. Ambas as unidades possuem injeção de combustível multiponto. Porém, os motores 2,0 D4 VVTi, 147 cavalos-vapor, e seu parente com capacidade de 2,4 litros, 163 cavalos-vapor, são projetos com injeção direta de gasolina. O motor maior foi combinado apenas com uma transmissão automática. Os motores a gasolina foram emparelhados com transmissões manuais de 5 velocidades. Motores 1,8 e 2,0 também com câmbio automático de 4 marchas. Uma arma de fogo automática de 5 marchas foi instalada no motor 2,4 e era a única transmissão para ele. Nos motores diesel, uma caixa manual de 5 velocidades era padrão antes do facelift e uma caixa manual de 6 velocidades depois dela. Qual motor escolher? Os motores a gasolina 1,6 e 1,8 estão relacionados, embora não sejam designs idênticos. Principalmente do ponto de vista operacional. Embora o motor 1,6 tenha apenas uma desvantagem, que é a potência relativamente baixa, o motor 1,8 apresentava problema de óleo. E é bem grande. A Toyota afirmou ter resolvido o problema em 2006, mas na verdade continuou a lidar com o problema em modelos mais novos. Agora você tem que olhar para isso de uma forma completamente diferente. Mais de uma dúzia de anos se passaram desde que esses problemas apareceram e ou esses motores foram reparados, substituídos ou simplesmente não existem mais. Claro que você deve ter cuidado ao comprar um carro com 1,8, mas hoje em dia isso não é mais um grande problema. A regra é simples: se durante a inspeção você encontrar uma garrafa de óleo no porta-malas ou o nível de óleo do motor estiver mais baixo do que deveria, é melhor desistir e procurar outro carro com esse motor. Principalmente porque esta unidade é a melhor entre as a gasolina. O consumo de combustível, aprox. 8L, 100 km, é praticamente o mesmo do 1,6 e a dinâmica é visivelmente melhor. Este motor é adequado para a instalação de sistemas de autogás, que é o que muitos proprietários desses carros fazem. Porém, é importante saber que o ajuste da folga das válvulas não é hidráulico nem aparafusado. Na prática, é impossível porque o sistema inclui os chamados copos. E embora a folga das válvulas seja mantida na faixa apropriada por muito tempo, isso pode ser um problema em motores operados a gás por muito tempo. Ambos os motores têm uma corrente de distribuição que deve durar pelo menos 300.000 km. Geralmente dura, mas às vezes faz barulho antes.
Os motores a gasolina 2,0 e 2,4 marcados como D4 também possuem corrente de distribuição, a um preço semelhante, o que na minha opinião é atualmente uma opção para os corajosos. São unidades de sucesso, mas com injeção direta de gasolina, o que pode causar problemas depois de cerca de uma dúzia de anos. Na minha opinião, se um carro tem quilometragem baixa e documentada, menos de 200 mil km, vale a pena comprar. Apesar da potência maior, o motor 2,0 consome pouco mais que 1,8. O maior e relacionado 2,4 incentiva uma condução dinâmica e os utilizadores relatam que necessita, em média, de cerca de 10 L, 100 km. O problema aqui é a impossibilidade de instalar um sistema de autogás para reduzir custos e, além disso, a necessidade de reabastecer a gasolina é 5, mais cara. É melhor abastecer estes motores com combustíveis comprovados, especialmente aqueles com teor muito baixo de ATBE, MTBE e olefinas. Embora o sistema seja geralmente durável, os injetores não gostam de depósitos, e estes são formados quando a gasolina contém substitutos artificiais do etanol em vez do etanol real e de boa qualidade. Em geral, os motores da família D4 são recompensados com uma operação longa e bastante econômica, mas somente se forem mantidos em muito boas condições. Com técnica de direção adequada, o motor 2,0 pode queimar menos gasolina que o 1,8. Você deve abastecer com bom combustível e limpar a entrada de vez em quando. Muitas vezes você precisa trocar o óleo porque às vezes entra gasolina nele. No entanto, a única escolha verdadeiramente confiável no Avensis é o motor 1,6. O 1,8 é um risco maior, mas eu compraria o 2,0 ou 2,4 somente se o carro estiver em excelentes condições, tiver um histórico de serviço claro e tiver baixa quilometragem. Os motores diesel foram, na verdade, o sucesso no Avensis. Comecemos pelos menores, ou seja, com capacidade de 2,0 L, a variante inicial, marcada como um CD e com potência de 116 CV, é uma unidade muito durável e econômica, mas com equipamentos que quebram frequentemente. Injetores e turbocompressores tiveram e ainda têm baixa durabilidade. Na minha opinião, isso se deve principalmente ao uso de substitutos, turbocompressores, e peças usadas, injetores denso. Há poucos anos não era possível regenerar os injetores denso e os novos custavam uma fortuna, por isso o motor era consertado com peças usadas. Por sua vez, os turbocompressores foram substituídos de forma incorreta, ou seja, sem verificar a causa da falha e sem limpar todos os sistemas de admissão e óleo. Substituindo um turboalimentador, tecnologia de reparo correta. Além dos acessórios, o design do motor 1CD é quase blindado. Somente negligência grave ou reparos realizados incorretamente podem matá-lo. O motor possui bloco e correia dentada em ferro fundido, que deve ser substituída a cada 100 mil km. É necessário substituir a bomba d'água. O facelift trouxe mudanças significativas na forma de um motor completamente novo marcado como um AD, que se revelou um design defeituoso e equipado adicionalmente com um filtro DPF. Devido a danos na junta do cabeçote, o motor era frequentemente substituído na garantia, mas se alguém não dirigisse muito, mais tarde teria que pagar por esse defeito com seu próprio dinheiro. A reparação de diesel nesta área é problemática porque requer a desmontagem de muitos elementos e, se for feita de forma profissional e durante muitos anos, não é barata. É por isso que muitos usuários fabricaram esses motores inteiramente e os venderam. Por isso, a unidade é considerada um dos piores motores diesel instalados em Toyotas. O Toyota Avensis II é considerado o modelo Toyota mais problemático do século XXI, mas principalmente por causa dos motores diesel. Na versão certa é um ótimo carro direitos autorais materiais para a imprensa. Toyota quem não teve problemas com este motor, exceções, ficou satisfeito. É verdade que o equipamento quebrou com muito menos frequência do que no 1CD, mas a estrutura de alumínio é muito delicada e pouco resistente às oscilações de temperatura. Por isso é preciso cuidar do estado do sistema de refrigeração. Porém, você não precisa se preocupar com o tempo. A corrente é praticamente indestrutível. O motor mais recente queima exatamente a mesma quantidade de combustível que o motor mais antigo, aproximadamente 6 L, 100 km,
mas cumpre a norma de emissões Euro 4 mais elevada. Infelizmente, o motor 2,2D 4D, que tem um design quase duplo, tem exatamente os mesmos problemas. Porém, aqui é ainda pior, porque a variante de 177 cavalos também teve problemas de bloco e consumo de óleo. No entanto, o princípio aqui é semelhante ao que se aplica ao motor 1,8 a gasolina. Se o diesel 1AD ainda estiver no Avensis e tiver uma quilometragem significativa, cerca de 200 a 250 mil quilômetros, significa que ele continuará dirigindo. Talvez tenha sido uma peça única, ou talvez tenha sido substituída na garantia ou reparada. Embora pareça um paradoxo, quanto maior a quilometragem de um motor diesel Toyota, menor será o risco de falha resultante de defeitos de projeto. É uma boa ideia procurar um carro em fim de produção, mas com quilometragem em torno de 300 mil quilômetros. Se preferir um carro menos usado, é melhor escolher um motor a gasolina ou um motor diesel antigo, e se houver algum problema com o sistema de injeção, ele pode ser regenerado e o turbocompressor substituído de acordo com a tecnologia. Toyota Avensis. O que há de errado? Atualmente, o maior problema deste modelo é a corrosão. Não tanto a carroceria, que, a menos que tenha histórico de pós-acidentes, aguenta de alguma forma, mas o chassi pode enferrujar completamente. Se o carro estiver na garagem ou previamente protegido, vale 2 a 3 vezes mais do que um carro médio. Infelizmente, acontece que o Avensis não só apresenta corrosão avançada do chassi, mas é até inadequado, além do aspecto econômico, para reparo. Uma área sensível é o sistema de ar-condicionado. Falhas no compressor são bastante comuns, e quando o ralo fica entupido, a água entra no carpete do motorista, o que na prática resulta em forte corrosão do piso deste local após alguns anos. A água também pode entrar na cabine através da estrutura corroída do para-brisa. Ao visualizar um carro interessante, também vale a pena olhar por baixo do piso do porta-malas por dentro. A água pode acumular-se aqui e isso significa corrosão. Caso isso ocorra, no inverno você terá um pequeno aquário embaixo do chão. Outros problemas visuais incluem faróis muito fracos e água nas luzes traseiras. Os refletores dos faróis também parecem ruins depois de muitos anos. Por esta razão, a iluminação é extremamente fraca. Pode ser regenerado, mas a instalação de novos terá um efeito muito melhor. Os faróis envelhecem rapidamente. Se não forem regenerados, o motorista não poderá ver muita coisa à noite. É pior quando as lâmpadas são de xenônio, embora estas apresentem problemas principalmente nas lentes. Substituir essas lâmpadas é muito mais caro porque é difícil encontrar uma substituta. Mesmo os usados custam mais do que um novo par de halogênios. Portanto, ao adquirir este modelo, é melhor evitar a versão com faróis de xenônio. Um problema irritante com muitos Avensis é o ruído, rangido, vindo de dentro do painel. A causa são as abas de controle do fluxo de ar, que estão em constante movimento e não conseguem encontrar sua posição correta. Para corrigir isso, você precisa chegar ao sensor de posição e corrigir os caminhos. E aqui está a boa notícia: você não precisa remover todo o painel, o que é sempre uma tarefa árdua. Isso pode ser feito através do porta-luvas do passageiro. É melhor que isso seja feito por uma pessoa experiente que já tenha feito isso antes. Passemos agora à suspensão, cujos reparos costumam ser bastante caros, mas não pelo preço das peças, mas pela quantidade de trabalho envolvido. O mecânico muitas vezes tem que combater os efeitos da corrosão. Ao substituir qualquer coisa nos freios, você deve estar preparado para substituir ou regenerar as pinças. Como resultado da corrosão e de muitos anos de negligência, muitas vezes eles não funcionam mais corretamente. Surgirão problemas na reparação do eixo traseiro, que está equipado com muitos elementos que podem gerar folga. Após cada reparo nesta área, lembre-se de ajustar a geometria. Infelizmente, o carro é tão sensível que ajustar, ou pelo menos verificar a geometria da suspensão, deveria ser uma atividade de serviço como trocar o óleo, uma vez por ano é o mínimo. Problemas são esperados em caixas de câmbio manuais onde os rolamentos ou engrenagens da quinta marcha não suportam. Somente após o facelift foram utilizados elementos mais duráveis. Não há problemas com as máquinas. É claro que depois de uma quilometragem maior, a transmissão do carro já poderia ter sido consertada.
Outro problema com o sistema de transmissão é um eixo de transmissão esquerdo quebrado. A causa aqui é semelhante aos problemas dos Honda Accords. Um centro de corrosão é criado sob o peso, amortecedor, colocado no semi-eixo, o que enfraquece o eixo. Se o motorista não se incomodar com as vibrações no volante ou se o mecânico não conseguir determinar a causa, ele continua dirigindo até que o semi-eixo quebre. O sistema elétrico do Avensis não é confiável para um carro japonês. As luzes avisadoras que aparecem no painel informando sobre uma falha no sistema de freios, ABS e VSC são irritantes. A razão aqui pode ser dupla. Por um lado, pode dizer respeito ao controlador ABS, que necessita de ser verificado por um eletricista. Os fios quebram com frequência. Mas a luz VSC também significa problemas com a direção ou operação do motor, algo como uma luz de verificação do motor. Ocorre frequentemente, por exemplo, em automóveis com instalações de GPL. As automáticas são caixas de câmbio que não causam problemas no Avensis. Embora eu tenha listado aqui muitos problemas do modelo, e essas sejam apenas as falhas típicas, no dia a dia é um carro com índice de falhas acima da média e é durável. No entanto, certamente não tanto quanto o seu antecessor, e curiosamente, também não tanto quanto o seu sucessor. É por isso que muitas pessoas acreditam, com certa razão, que o Avensis II é a geração menos refinada. As opiniões dos usuários do site Autocentrum.pl também são as mais baixas desta geração. Talvez seja por isso que os preços do modelo caíram significativamente. Na minha opinião, este é um carro que vale a pena considerar, mas eu me concentraria apenas em exemplares bem guardados. É melhor pular os mais baratos. Obrigado por me ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar meu vídeo. Se você conhece algum problema com este carro que não mencionei, não deixe de escrever sobre ele nos comentários.